Voltei e já fica sabendo, né? Spoiler não vai faltar. Bom, eu tava com vontade de trazer vídeo de Mushoku Tensei. Eu terminei o último episódio e aquele episódio me deu uma nostalgia tão grande do arco do labirinto que eu simplesmente fui ler ele todo. Mas eu vou falar uma coisa: primeiro eu termino o final de Date Alive e fico triste. Aí eu revejo o arco do grande labirinto e, na moral, me dá uma vontade de chorar do caramba. Agora eu entendo a depressão do Rudels, isso é horrível. Falando nisso, o final do anime só me fez ficar pior ainda, velho. Porque aquele final é tão bonito, com a Zenith lá olhando. Aí você lembra do que acontece no labirinto e você fica numa bad horrível. Mas eu vou concentrar no vídeo. Se bem que isso nem é um grande spoiler, afinal a vida do Rudels é assim. É tipo 2 acontecimentos felizes, 5 pra deixar com depressão. Mas a vida que segue. Hoje eu vou trazer meio que um resumo do arco do labirinto. Mas também não é bem um resumo, porque um resumo do arco seria como um resumo de Toaru que eu faço, ou até de Fate Headline que eu também tô fazendo. Seria contando capítulo, detalhe por detalhe, e isso eu não vou fazer aqui. É mais só dando uma por cima nos principais spoilers das coisas que aconteceram. Deixando isso avisado, se quiser um resumo totalmente detalhado, escreve aí nos comentários. Como já sabe, o motivo de eu ter decidido fazer esse vídeo é porque eu queria dar spoiler. É, mó vagabundo. Mas fazer o que, velho? Aquele final de episódio da temporada foi lindo. Sério, com a Zenith falando, olhando pro Rudels. Aí fiquei com a dó porque quem vai pular pro mangá pra ler, pra tentar ver o que aconteceu com a Zenith, vai meio que tomar uma grande surpresa. Vai dar de cara com o arco do colégio. Quem foi pra novel também vai ter uma surpresa, porque antes mesmo do arco do colégio ainda tem um outro arco de treinamento do Rudels. Ou seja, vocês ainda têm um longo caminho pra chegar aí. Como spoiler não mata, vem aqui acompanhar essa jornada comigo, saber um pouco das coisas que aconteceram e ficar felizes e tristes ao mesmo tempo. Como eu disse, vai ser um resumo focando nos principais spoilers, mas ainda assim eu vou dar alguns detalhes nas coisas que eu quiser dar detalhes. Eu sou muito vagabundo assim mesmo, fazer o quê? Bom, começando com o final do anime. Como vocês viram, o anime foi muito sacana porque ele acabou fechando com um gancho muito brincalhão com você. Como você sabe, o Rudels ali partiu para encontrar a Zenith, mas não é isso que vai acontecer. Agora, na novel, se você acompanhar exatamente daquele ponto, o Rudels vai começar a andar por aí, se juntar à guilda em busca da Zenith, vai começar a treinar e vai ser um arco inteiro focado no treinamento dele como um aventureiro. Onde ele vai começar a aumentar a fama do nome dele, aquele outro nome lá, ele vai começar a se tornar mais forte. É um arco até que legal, confessando, é divertido de ver. Não era o que eu tava querendo acompanhar logo depois do final daquele último arco. Afinal, eu tava muito interessado no que havia acontecido com a Zenith. Então, um arco totalmente diferente me deixou meio... O que é que tá acontecendo? Mas agora, olhando, agora que eu já terminei tudo, já sei as coisas que eu tava curioso, e aí eu voltei pra só ler mesmo e curtir o arco, realmente aquele arco é muito bom. E agora eu até entendo um pouco porque o pessoal que leu a novel tava zangada com o pessoal, com o criador do mangá. Eles estavam meio putos porque no mangá esse arco inteiro foi cortado. Mas eu não sei se eu gostei daquilo porque foi jogado num momento que eu não tava querendo ver. O mangá já pula e vai pro arco do colégio, mas também não era isso que eu tava querendo ver. Mas tanto faz, de todo jeito. Depois de tudo isso, ele treina, ele fica bodybuilder, ele fica grandão, forte, aquele gasoso do caramba. Mas depressivo também, tem que focar nisso. O cara tá com uma depressão séria, é um assunto sério, não podemos tirar a risada disso. E impotente. Aí ele vai pro colégio, tem todo o desenvolvimento no colégio, as aventuras. Mas lembrando, ele só foi pro colégio agora porque a Helena Lise tinha chegado, eu até falei no último vídeo, e falou pra ele que ele não precisava se envolver agora com a busca da Zenith, porque já haviam localizado ela, e o grupo do pau, com a Rox, o anão e mais um pessoal, foi em busca dela. Eles já sabiam onde ela estava, no grande labirinto, porque a Mao havia contado pra ele. O Rudels passou todo esse tempo buscando a Zenith. É claro que ele queria ir ajudar, mas realmente não tinha como ele fazer nada naquele momento, por causa do inverno, ele não sabia se iria ajudar, não sabia se conseguiria chegar até lá do jeito que estava, caminhar por esse lugar agora. Vendo que não teve escolha, ele foi pro colégio de magia para investigar mais do incidente do teleporte, porque o Hitogami pediu, e também para curar a impotência.
Acontece mais um monte de coisas no arco do colégio, tem bastante desenvolvimento, ele acaba encontrando a nossa elfinha Silfiette. Por que eu tô contando isso? É porque vocês têm que entender que agora eu vou dar um time skip, mas rolou todas essas coisas depois do anime até chegar no arco do labirinto. Não é a seguir, não, tem bastante coisa que acontece. Agora sim, depois de bastante acontecimento, voltamos a focar na história da Zenith, depois de arcos, né? Mas aí focamos no grupo do Paul, que começou a passar dificuldade. Isso porque eles são aventureiros extremamente fortes, mas acontece que o lugar onde a Zenith estava, o grande labirinto, que era conhecido como labirinto do teleporte, é um lugar extremamente perigoso. Tem monstros extremamente fortes e armadilhas bem complicadas. Então o Paul, que estava se garantindo antes, percebeu que estava dando ruim, não ia dar certo não, eles sozinhos não iam conseguir. E para piorar, até a Rox acabou caindo numa armadilha e deu ruim também. Tá ligado? Tá dando muito ruim. Então o Paul decide que agora sim é hora de pedir um help. Socorro, Deus! Quando a carta de socorro do Paul foi chegar no Rudeus, vimos como ele tava agora. Na verdade a gente já sabia, mas já falei, demos um time skip aqui no vídeo. E ele já estava casado, sim. Curado da impotência e recém-casado, o Rudeus recebe a carta e fica se perguntando se ele deveria ir. No começo ele estava em dúvida se ele deveria deixar a Silphia sozinha, passando por algumas coisas. E para piorar, o Hitogami, o maldito do Hitogami, quer dizer o Hitogami, fala para ele que ele não deveria fazer isso, que ele não deveria ir atrás da Zenith. Só que o Rudeus se lembra de tudo que ele passou e começa a ver que o certo mesmo é ele ir atrás da Zenith. Ele devia muito pra ela e ela era importante e no final ela deveria ser resgatada também. Assim o cara fala, falou mulher, volto já, partiu o dungeon. Demora um tempo de viagem, ele chega lá e finalmente se junta com o grupo do Paul. E aí, Paul, não tava falando que era o fodão? Porque não solou a dungeon. Com o geral reunida, finalmente eles falam, partiu solar masmorra demoníaca, vamos nessa! Mas foi basicamente isso que rolou. Claramente teve muita mais coisa, mas resumindo. O Rudeus também ganha aquele resumo de tudo que aconteceu desde que o Paul chegou. Ele é avisado sobre as criaturas fortes, sobre as armadilhas, sobre o fato da mãe dele estar nos lugares mais perigosos daquele labirinto maldito e o fato da Rox ter sido pega numa armadilha. Ou seja, a situação tava o mais horrível possível. Só que o nosso Rudeus estava agora fodão. O cara já era forte num nível incrível quando criança. Imagina agora. É porque basicamente tanto o arco dele se aventurando por aí quanto o arco do colégio foi um arco de treinamento para ele ficar mais fortão. Então agora ele não ficou fodão do nada, não. Teve bastante arco para ele ficar se fortalecendo, para agora explicar a força dele que ele tem nesse momento. E além dessa força incrível que o menino tinha, sabe outra coisa que facilitou bastante a aventura dele no meio dessa dungeon? É porque enquanto ele tava lá no colégio investigando os incidentes do teleporte junto com a Nanahoshi, ele meio que encontrou um livro. E esse livro é meio que um detonando do labirinto. Pois é, velho, um guia falando sobre o labirinto. E o cara já era forte. Com o detonando em mão, falou: ah, rapaz, agora é comigo mesmo. Até temos uma boa aventura no labirinto, é divertida de ver. Dá uma pique legal. E aí o Rudeus, acontecem umas coisas, eles se separam, eles se encontram, tal, isso não é importante agora. Mas ele finalmente encontra onde estava a Rox, porque ela é a primeira a ser salva. A Rox estava passando por apuros e bem como ela tinha falado lá no começo da segunda parte da primeira temporada, se você voltar agora, você vai perceber que ela falou que o homem que ela queria seria um que a salvaria no meio de uma masmorra ou era labirinto. Aí você pega e pensa, essa situação parece que está acontecendo nesse exato momento. Ela está num labirinto, ela está em apuros, a situação pra ela tá horrível. E adivinha quem vem salvar? Sim, o menino Rudeus shapeado. O cara simplesmente chega do nada e sola os monstros que estavam atacando e salva a garota. Quando a Rox vê o Rudeus shapeado, ela nem reconhece o garoto. Realmente ela não reconhece ele, ela pensa que é outra pessoa. Tanto que o Rudeus até fica meio triste, tipo falando, nossa, ela nem me reconheceu. Isso é o de sacanagem que ele também não conta pra ela no mesmo momento. Mas meio que acabou.
Eu não sei se ele tivesse contado, teria acontecido o que aconteceu, mas eu sei que porque ele não contou e ela continuou andando com ele pensando que ele era um príncipe encantado, ela acabou se apaixonando por ele. Então sim, a Rock se apaixonou pelo Rudeus, não por causa do que com o fodão, talvez isso até tenha contribuído, porque ela já sabia que ele era fodão, mas no passado, quando era uma criança. Mas agora ela se apaixonou por esse de agora, porque ele salvou ela como um príncipe encantado salvando uma princesa, exatamente como ela via nos sonhos dela de como seria o primeiro amor. Com a Rock salva mais masmorra pra explorar e ainda não encontrando a Zenith, eles continuam com o detonando. Mas finalmente eles descobrem onde a Zenith estava. E como em qualquer dungeon ou masmorra, o grande prêmio tá sempre na sala do boss. É, eu não tô brincando, realmente a Zenith estava na sala do boss do lugar. E ela ainda estava presa dentro de um cristal gigante mágico. E aí você pensa, agora meu Deus, que... Não, só segue o roteiro, não pensa nisso. E sim, ele se fudeu muito, porque o monstro é extremamente forte. Era uma fucking Hydra gigante, imune a golpes mágicos. Não, pera aí. Tá, eu não me lembro agora. A Hydra tinha um bagulho assim, não era? Eu ia ter que abrir aqui o volume de novo. Bom, mas basicamente ela era muito mais forte do que os monstros normais e ela tinha uma vantagem contra o Rudeus. Por isso a batalha foi incrível, sério. Se tivesse sido animada, ia ser uma coisa tão bonita de se ver. Vamos torcer que um dia isso ganhe anime. Então, mesmo pro menino Rudeus, que já tava shapeado, com poderes mágicos incríveis, um nível de magia tão gigante que até Lorde Demônios ficavam impressionados, sim, eu tô falando do marido lá da Kirishirika. Geral, ainda assim, passou uma dificuldade perrengue pra enfrentar a Hydra, mas depois de muito esforço, eles conseguem vencê-la. Aí você pensa, a gente vai só seguir o roteiro e dizer que ele venceu um monstro tão poderoso assim do nada? Não, teve seu curso pra derrotar. Quando aconteceu, eu meio que não acreditei, eu até fiquei triste pra caramba. E sim, chegamos na tragédia que eu tava falando no começo do capítulo, do vídeo. Porque eu tava já na esperança de que aquela batalha seria a última coisa que ele ia precisar passar, a última dificuldade. Afinal, aquele monstro foi extremamente chato de derrotar. Mas a pior parte foi ver o grande guerreiro, o Paul, morrer. Sim, ó. Que ódio, velho. Que ódio. Porque durante o combate, a Hydra, que tava assolando geral, era um monstro extremamente forte, quase esmagou o Rudeus. Mas para salvar o seu filho, o Paul pula na frente, meio que tira ele de lá e acaba sendo esmagado no lugar dele, morrendo. Autor sacana do caramba, velho. Já bastou fazer o Paul sofrer pra caramba logo depois do teleporte. O cara ainda tem que morrer sem encontrar a mulher. E finalmente, quando eu tava gostando pra caramba do cara, ele morre. Aí você pensa, então foi isso que tava triste, é? Não escutou? Acontece uma coisa feliz e 5 ruins. O Rudeus ficou com... A Rock se apaixonou pelo Rudeus. Podemos dizer que foi a coisa feliz. Mas aí o nosso querido Paul morreu. E isso foi uma coisa triste. Mas não foi só ela. Porque depois de finalmente terem salvado a Zenith, tirado ela do cristal de mana, ela tava em um estado vegetativo. Isso mesmo. Ela não tava... É como uma casca vazia. Meio que eles nem sabiam se ela tava realmente viva ou se era só um corpo ali e a existência dela por dentro, ou a mente, a alma, tudo acabou. Porque ela não respondia a nada. Então, basicamente a aventura na dungeon foi só solar os monstros e... sofrer pra caramba, porque o pai morreu, a mãe tá num estado vegetativo. Meu Deus, que aventura horrível, cheia de tragédia foi essa. Tá que ele conseguiu a Rox também, mas... E aí, como o nosso menino é frágil já das emoções, leva uma pancada dessa, ele sai de dentro da dungeon já todo depressivo de novo, todo triste, horrível por dentro, todo bagaçado. A depressão dele atacou de novo e com força. Ele não tava comendo, mal fazia nada... É tipo aquilo que você viu no começo do episódio, mas atacado com mais força ainda, lá do último episódio. Eles estavam extremamente preocupados, mas não sabiam o que fazer. Tipo, realmente não tem muito o que fazer. A mãe e o pai dele ficaram naquela situação horrível. Apenas uma pessoa pensou em algo que podia fazer, e essa foi a Rox. A Rox, que estava agora apaixonada pelo menino Rudeus, mas ao mesmo tempo já gostava dele, tipo, de um jeito que se preocupava desde o início da série, tentou lá, de todo jeito possível, tentar acalmar o coração do garoto.
Demorou um tempo, mas finalmente ela conseguiu animar ele e depois de umas coisas, eles dois passaram a noite juntos e isso foi o que animou definitivamente o Rudeus. Botar só isso na coisa seria meio estranho, mas vamos dizer que sim. Ele tava totalmente bem? Não, ele ainda tava triste pra caramba com tudo que aconteceu, mas tava tentando se recuperar. E ele ficou pior, porque aí ele começou a pensar que ele traiu a mulher e isso deixou ele pior ainda. Então ele tava horrível, mas ter ficado com a Rox meio que despertou nele o sentimento de que ele não deveria continuar parado, mesmo que ele se sentisse mal. Isso porque ainda não era o fim da jornada dele, ainda ele devia fazer coisas mesmo se sentindo mal. Ele ainda tinha que levar a Zenith para casa e achar uma cura para ela. Ele ainda precisava voltar e despreocupar a mulher dele, mesmo ele sabendo que fez algo errado. E o principal agora, ele precisava cremar e enterrar o corpo do pai dele, que havia morrido. Aí eles voltam pra cidade levando a Zenith agora, e ele decidido que iria cuidar dela, achar um jeito de curar a Zenith do estado que tava. E aí damos de cara com novos arcos, com o Rudeus agora focado em achar uma cura pra mãe. E legais também, mas sério, esse arco foi incrível, da Dungeon. Tivemos aventuras pra caramba, uma jornada incrível com o Rudeus, às vezes solando os monstros e o detonando foi demais. Mas ainda assim te deixa com aquele amargor na boca, porque o final não é nem um pouco que você espera. Quando você começa o arco com o Rudeus fortão pra caramba, você pensa que as coisas vão ser solucionadas do melhor jeito possível. Mas o autor de Mushoku meio que falou: "Ah, meu amigo, a vida não é assim." Mas bom, esse foi o resumo do arco do labirinto contado por cima. Só os spoilers que eu mais me interessei em dar, que foi como o Rudeus e a Rox ficaram juntos, como ela se apaixonou por ele, o que aconteceu com a mãe do Rudeus, onde ela estava, dentro do cristal de mana lá no grande labirinto, e como o pai dele acabou morrendo e deixando um buraco no coração de todo mundo. Algum dia pode me dar vontade de dar spoiler do arco a seguir, por isso eu posso acabar voltando com outro vídeo falando do próximo arco. Ou vocês podem pedir tanto um resumo desse arco detalhado que eu posso contar, trazer o resumo capítulo por capítulo. Que sério, entre tudo isso que eu falei, muitas outras coisas aconteceram, só que eu pulei por cima. Mas por enquanto era isso que eu queria trazer, espero que tenha curtido o vídeo, se inscreva, deixa o like, vire membro que isso me ajuda muito. Aproveita para compartilhar o vídeo com quem você sabe que está interessado em saber o que aconteceu com a mãe do Rudeus e tal. Agora tem uma playlist de Mushoku Tensei aí também, se você quiser dar uma olhada. Mas por enquanto era isso, valeu, falou, fui!